Em alguns vídeos eu mostrei esse modelo aqui. Esse modelo eu desenhei para as empresas que são parceiras fazer treinamentos de escaneamento. E existem diferentes estratégias para a gente escanear pacientes dentados e existe uma forma mais adequada, uma forma melhor. E eu queria mostrar para vocês como que a gente desenha esse modelo. Se você quer utilizar ele para dar treinamentos, para você mesmo fazer um treinamento de escaneamento no seu consultório, na sua clínica, no seu laboratório, é bem interessante. Como que esse modelo foi feito? Eu peguei um arquivo de um escaneamento de um modelo, de um paciente, você pode fazer o que você achar mais interessante, e eu gerei então um caminho onde a gente deve começar e onde a gente deve percorrer e terminar o nosso escaneamento. Eu fiz para isso, coloquei então umas flechas. Essas flechas elas vão indicar exatamente por onde a gente deve passar o nosso scanner e a gente vai onde a gente começa e onde a gente termina esse escaneamento. Então ficou bem interessante, mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu desenhei esse modelo todo e aí você pode fazer o seu próprio modelo. Eu tenho um vídeo explicando qual a melhor estratégia de escaneamento e eu vou deixar aqui em cima um card e você pode ver esse vídeo para entender onde a gente começa e termina esse nosso escaneamento. Mas fica até o final desse vídeo e aprenda como fazer esse modelo para você. Bom pessoal, eu tenho aqui na tela do computador um modelo escaneado. Na verdade, um escaneamento de um paciente, a gente pode fazer de qualquer paciente que a gente quiser. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer esse modelo aqui de uma forma tranquila. Dá um pouco de trabalho, mas é bem interessante todo o fluxo que a gente faz. Esse escaneamento aqui, o palato não foi escaneado, então a gente precisa inicialmente fazer o quê? Fechar esse palato, para que a gente possa então fazer um modelo para impressão 3D depois. Vamos começando aqui então. A ideia primeiro é fechar esse palato. Como que a gente faz? A gente vai na tecla de Select, clica de um lado e de outro e utiliza uma ferramenta que a gente chama de Bridge ou Ctrl B e vai fechando essa região toda. Então a gente vai utilizar algumas pontes para fechar esse palato da melhor forma possível. Dá o ESC, o Select ou o S e vai criando pontes. Edit, criamos pontes, damos o Accept e quando a gente criou essas duas pontes aqui, a gente vai na ferramenta de Analysis Inspector e ele vai conseguir fechar esses dois buracos que a gente tem aqui. Clicamos nessa bolinha azul, fechou. Clicamos nessa outra bolinha azul, fechou. Essa outra bolinha azul é para fechar todo o modelo e a gente não quer isso. Então a gente dá o ESC, estamos com o nosso modelo fechado. Vamos agora remover o excesso, que a gente não precisa até no final aqui da tuberosidade desse nosso modelo. Select, vamos tirar esse excesso aqui que não precisa. Damos o Delete e fizemos isso em todo o nosso modelo. Ok, fechamos nosso modelo, a gente está aqui com Face Groups, pode remover esses Face Groups, nessas cores que tem aqui. Então a gente vai selecionar todo o nosso modelo, Ctrl A, e a gente pode então Clear Face Groups, ou Ctrl Shift G de atalho de teclado, beleza, a gente fica com o modelo todo da mesma cor, só para poder facilitar a visualização. Como a gente tem aqui como se fossem uns degraus, a gente pode utilizar a ferramenta de Sculpt para poder alisar. Eu uso ela como ferramenta secundária com o Shift. Vamos aumentar um pouquinho a força, ó, tá? E diminuir o size e a gente vai então só para ficar um pouquinho mais liso aqui. Não que tenha uma real necessidade, mas visualmente esse modelo fica até melhor. A gente tem então o nosso modelo fechado e a gente vai criar então um modelo para impressão. E como que a gente faz para fazer esse modelo? A gente inicia clicando então na borda, a gente vai lá no S, né, de Select, e clica duas vezes na bordinha do nosso modelo. Ele vai selecionar toda a borda e como ele não está tão regular, a gente fez alguns recortes, a gente precisa fazer ele ficar mais liso, mais adequado para que a gente não tenha tanta irregularidade na base desse nosso modelo. E a gente vai na aba de Modify, então Select, Modify e Smooth a Boundary, e ele vai fazer uma linha mais tênue, mais lisa. Damos o Accept. Continuamos com a borda selecionada e a melhor forma de fazer isso, a gente pode utilizar o Extrude, que também é uma forma de fazer esse modelo, a base desse modelo, mas eu gosto muito de usar o atalho de teclado T, ou Transform, com essa borda selecionada. E aí eu vou criar, vamos olhar de frente isso aqui que é melhor, eu vou criar então a base só
usando o Transform. Eu pego aqui nesse triângulo e eu subo até onde eu quero essa base desse modelo. Por que eu estou subindo bastante aqui? Porque a gente vai deixar ele oco, então eu preciso recortar. A melhor forma é assim. Deixo ele um pouquinho mais alto, dou o Accept e a gente tem um Face Group criado aqui. E eu continuo selecionando. Vou dar o ESC, seleciono esse Face Group aqui, S, 2 vezes com o botão da esquerda, ele selecionou só essa parte aqui. E eu posso fazer então um Deform e um Smooth, que é o quê? Para a gente deixar essa base mais lisinha, que a gente tem muitas marcações. A gente modifica aqui então essa região do Smooth Scale e essa base, então essa lateral do nosso modelo ficou mais lisinha. Fica mais bonito para a gente poder imprimir, damos o Accept. A próxima etapa é a gente fechar o nosso modelo. Dou o ESC e eu vou utilizar a ferramenta então de Plane Cut. Edit, Plane Cut. Vou colocar ele lateralmente aqui para a gente visualizar, então eu coloco sempre os molares, um mais ou menos na mesma altura do outro e passo uma linha mais ou menos nessa altura. Ficou um pouco atravessado, eu preciso melhorar isso. Então agora ficou um pouquinho mais reto. Posso subir um pouquinho se eu quiser. Ok, fiz esse corte, dou o Accept. E a gente está com o nosso modelo fechado. A gente vai imprimir ele assim? Não. O ideal é a gente fazer o quê? A gente deixar ele mais oco. Para quê? Para a gente economizar resina. Se a gente fizesse um modelo desse todo impresso, sólido, seria um gasto muito grande de resina desnecessário. Então como que a gente vai fazer? A gente vai agora na aba de Hollow, então Edit e Hollow, e ele vai criar então essa parte interna, vou aumentar para vocês verem aqui, ó, como se fosse uma parte oca dentro desse modelo. Eu posso deixar o Offset Distance, que seria na verdade as paredes do meu modelo, com 2 mm, com 2,5, com 3, eu vou deixar ele aqui com 2 mm, que está ok. Dou o Accept e ele vai fazer com que esse modelo esteja oco. Para vocês verem se deu certo, como que a gente faz? Eu vou ali no Edit, no Plane Cut, eu corto, só para visualizar se ele está oco. Olha aqui, ó, vocês estão vendo que ele está oco. Então isso aqui a gente vai economizar bastante resina. Vou dar o ESC só para ele não cortar efetivamente e eu vou agora abrir a base do meu modelo. Então vamos lá, voltamos ao nosso Plane Cut e eu vou cortar esse modelo na base e a gente vai deixar ele então aberto para impressão. Então aqui a gente criou o nosso modelo. Qual é a próxima etapa? A gente vai começar a colocar então essas flechinhas na ordem onde a gente tem que fazer o escaneamento. Como que é essa ordem aqui? A gente vai começar escaneando a parte oclusal dos dentes. Aqui nessa região, quando a gente chega na região anterior, a gente precisa fazer esse movimento com o nosso scanner para escanear a parte incisal. Então eu vou colocar algumas flechinhas no modelo para que fique mostrar que a gente deve fazer esse movimento com o nosso scanner, continuar com a nossa parte oclusal até o outro lado. Depois disso a gente volta pela parte palatina ou lingual, né? Se o modelo for inferior, voltamos pela parte palatina ou lingual e no terceiro estágio a gente volta pela parte vestibular, completando o nosso escaneamento. Então é assim que a gente vai fazer o nosso escaneamento. Então para mostrar isso, eu preciso colocar flechinhas nesse sentido. Como que a gente faz isso? Bom, eu tenho já um arquivo tridimensional de uma flecha, então não posso ter uma foto de uma flecha, eu preciso ter um arquivo tridimensional. Mas a partir de um software chamado Tinkercad, a gente pode transformar uma foto em um arquivo tridimensional. Lá a gente precisa importar ou um arquivo tridimensional para trabalhar, enfim, mas se for um arquivo bidimensional, ele tem que ser um arquivo em SVG, uma extensão .svg. Então a gente pode fazer o quê? Achar uma foto de uma flecha em SVG, ou a gente pode transformar uma foto e ela tem que ser muito com contraste grande, ou seja, preto e branco. Por quê? Porque quando a gente vai transformar uma foto normal, JPEG ou PNG, em SVG, ele vai visualizar esse contraste. Então o ideal é o quê? A gente vai lá na internet, pede no Google lá uma flecha, do jeito que a gente quiser, transforma ela em SVG, que eu vou mostrar para vocês onde, a gente tem vários conversores de arquivos, e depois disso a gente vai pegar esse arquivo em SVG, vai trazer para o Tinkercad e transformar isso num arquivo tridimensional, e essa flechinha eu posso replicar ela muitas vezes para poder colocar no meu modelo. Então vamos lá, percorrer o caminho aqui. Eu vou agora no Google e eu vou solicitar então que tenha uma flecha, uma flecha aqui, imagens, a flecha que eu quiser.
Por exemplo, essa flecha aqui, em SVG, vamos ver se ela já está em SVG. Ó, vamos baixar esse arquivo para a gente ver. Eu vou aqui então guardar imagem como, e ele já está em SVG. Então é bem interessante. Eu até vou pegar uma outra que não está em SVG para mostrar para vocês o caminho. Então vamos lá. Vou procurar aqui flecha JPEG, pegar alguma que a gente possa utilizar. Vou pegar essa flecha aqui então, ó. Vou salvar aqui, guardar imagem como. Flecha, aqui ele já está em PNG. Então pode ser em PNG, não tem problema nenhum. Então vamos botar isso em flecha, imagem. Vou botar na minha área de trabalho e eu vou salvar. E a primeira coisa que eu vou fazer é então converter nosso arquivo em PNG no arquivo em SVG, que é como ele aceita lá no nosso Tinkercad. Então vamos lá, converter, tem vários conversores, converter PNG em SVG. Dou OK, escolho um deles, seleciono um arquivo, vou na minha área de trabalho e vou pegar aquela minha flecha aqui, abrir e ele vai converter. Convertemos e a gente vai então fazer o download desse arquivo e vamos levá-lo lá para o Tinkercad. Ele demora uns segundinhos aí, já vai, ó, concluído. Vou descarregar, ele vai lá na aba de Downloads. Então ele já está aqui em SVG. Vamos agora para o nosso Tinkercad. Se você não tem uma conta, é só se inscrever, é gratuito. O meu, como ele já está logado, ele entra direto. Mas você vai aqui em cima, se loga, não precisa pagar nada. E toda vez que vai precisar, então a gente vai em Criar um projeto 3D e ele vai abrir essa aba, como se fosse uma mesa de impressão. E a gente pode trazer nessa aba de importar o nosso arquivo. Então escolhemos o arquivo, ele fala aqui arraste e solte o arquivo 2D ou 3D. Escolha aqui na nossa... Eu tenho aqui, então deixei ele no Downloads, né? Início, Downloads. A gente tem a flecha em SVG e a gente vai abrir aqui. Importamos o nosso arquivo e tá aqui, então, a nossa flecha. Ai, Celso, mas ela é um pouquinho comprida. Bom, a gente pode clicar em cima dela e diminuir esse tamanho. Então a gente pode fazer isso aqui. A gente pode fazer isso aí também lá no Mesh Mixer depois, não tem problema nenhum. Aumentar ou diminuir tanto a altura quanto a largura da flecha. Eu vou deixá-la mais ou menos assim. Se nós olharmos lateralmente, a gente pode aumentar ou diminuir. E a gente vai exportar. Normalmente em STL, que é o mais fácil, pode ser em OBJ também, mas a gente exporta em STL. Ele está lá em Downloads, eu vou renomear então, renomear, que ele sai com um nome estranho ali do Tinkercad. Vou botar aqui flecha em STL, para a gente saber qual que é. Bom, eu vou trazer então essa flecha que está aqui nos meus downloads para o meu modelo. Downloads, flecha em STL. E eu tenho que colocar append para ele ficar, né, os dois modelos, tanto o modelo que eu tenho quanto a flecha. A gente está vendo que ele está numa escala maior. Eu dou T e vou diminuir. Aqui está em 115 milímetros, vamos botar 10. E a gente deixa o Uniform Scale para ele diminuir o tamanho igual para todos os lados, tanto o X quanto o Y quanto o Z. E aqui a gente está com a flecha. Bom, a gente vai ter que mudar um pouquinho, diminuindo mais o tamanho dela, mas vamos movimentar e chegar ela próximo da região onde a gente quer trabalhar. Vamos diminuir mais um pouco, vamos pensar em 5, Accept, está quase do tamanho que eu quero trabalhar. T, mais ou menos do tamanho, acho que está legal. Eu vou dar o T aqui, eu vou aumentar nesse verdinho, então a largura dela, ó, tá vendo que ele está mais largo aqui, mais larga. Ou eu posso ir direto aqui no meu tamanho e modificar os números aqui. Vamos botar aqui o size Y em 2 e não deixar marcado o Uniform Scale, Accept, daí ele vai ficar um pouquinho mais largo. Então essa é a ideia. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar flechinhas desde essa região. Vamos pensar que a gente vai começar pela região cruzal, tanto de um lado quanto do outro, a gente pode começar. Vou começar por esse lado aqui. Vou movimentar ela para a região que eu quero. Ó, ele tem que começar do molar, do segundo molar e ir para frente. Então a gente vai colocar ela do outro lado e nós vamos colocar ele na oclusal. Lembrando que não é um modelo que a gente vai fazer algum trabalho, é só para treinamento. Então ele é interessante nesse sentido, né? Só de visualização. Então não interessa se eu vou pegar a cúspide ali, não é para ter a oclusão, é só para a gente entender qual vai ser o fluxo, começando da parte de trás e indo para frente. E a gente vai colocando dente por dente essas flechas. Do Accept, olha só, ficou a flechinha colocado onde a gente vai iniciar o nosso processo. Daqui, então pela oclusal, passando pela incisal até o outro lado.
A gente pode, tanto aqui nessas dois anelzinhos, duplicar essa nossa flecha, ou ir na aba então de Edit Duplicate. Duplicamos a nossa flecha e a gente vai movimentando então uma por uma até a gente ir no outro lado. Então vamos lá, T, vamos colocando no próximo dente. E assim sucessivamente até a gente conseguir colocar todas na região oclusal. Bom, aqui a gente pode também diminuir. O molar, essa flecha ela tá grande. Mas aqui no pré-molar a gente pode fazer ela ficar menorzinha. Vamos dar o T e vamos botar aqui no size no X em 2 e deixar o Uniform Scale clicado. Damos o Accept, ela diminui. Ah, ficou muito pequenininha. Vamos botar em 3. Ó, ela ficou com o tamanho mais adequado para o pré-molar e a gente vai colocando. Então, aumentando e diminuindo o tamanho dependendo da área que eu vou trabalhar. Fazendo toda essa região oclusal, vou fazer umas flechinhas aqui na frente para lembrar que a gente tem que ir e voltar com essas flechinhas aqui. Então, fazer aquele escaneamento da parte incisal. Vamos duplicar aqui. A ideia é diminuir um pouquinho o tamanho para que a gente consiga botar ele na incisal. Então, vamos botar aqui de 3 para 1.5. Então, a gente faz umas pequenininhas. Coloca então na incisal aqui para lembrar. Ok? Então se a gente ver essas duas flechinhas de ida e volta, a gente vai começar pela parte oclusal, vem vindo e vai e volta nessas regiões anteriores aqui. Qual é a próxima etapa? É a gente fazer o escaneamento da parte palatina, né? Como é uma maxila, a parte palatina. Então a gente vai copiar essas flechas e vai colocar elas então pela região palatina. Ok, e a última etapa, então, agora é a gente passar pela região vestibular. Então a gente vai fazer da mesma forma, vai copiando essas flechas e vai utilizando na região vestibular. Colocamos então todas as flechas aqui, em todas as posições, onde a gente vai seguir. E a próxima etapa é a gente fazer o quê? A gente unir tudo isso num arquivo só. Então tem a minha maxila e as minhas flechinhas do caminho exatamente onde eu tenho que percorrer para escanear. Eu vou clicar nesse meu primeiro arquivo maxila, vou descer toda a minha rolagem aqui embaixo, vou apertar no Shift e vou clicar com o botão da esquerda e eu vou nessa aba de Combine. O que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo só. Então hoje o que a gente tem aqui? A gente tem um arquivo criado só para exportação com todas as flechas unidas no meu modelo. Então agora a gente faz o quê? Se a gente quiser imprimir esse modelo, a gente vai aqui em cima na aba de File, Export, escolhe algum lugar que a gente queira salvar, área de trabalho, modelo, guia, escaneamento, pode ser qualquer nome, né, que a gente achar e vai lembrar. Área de trabalho, salvei e aí esse modelo está salvo para a gente poder utilizar ele para poder imprimir. E aí pessoal, conseguiram aprender? A gente entende que isso dá bastante trabalho e toma um tempo, mas não é nada difícil fazer isso. A gente precisa entender cada passo, como que a gente faz, para que a gente possa gerar esse modelo. E eu acredito que esses aprendizados que a gente tem com esse vídeo, eles vão servir não só para desenhar um modelo assim, mas em diversas outras situações que podem nos ajudar, como colocar nome, marca no modelo, fazer isso de uma forma mais adequada, mais fácil e mais rápida. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve, deixe seu like e comenta. Como você faria isso? Você faria de uma outra forma? Você tem um outro software para fazer isso? Você tem algum outro fluxo que seria mais fácil do que o jeito que eu mostrei para vocês? Escreve nos comentários que a gente pode aprender isso juntos. Até mais!